Queridos alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja no horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Iniciamos aqui a nossa aula número 1 do segundo bimestre, referente aos conteúdos sobre as raízes do Brasil. Ao longo do primeiro bimestre, como visto e revisto nas nossas revisões, trabalhamos com elementos estruturais que se enraizam na nossa cultura, principalmente se pensarmos na cultura política. Somos herdeiros de uma tradição colonial, somos herdeiros de um país escravocrata, somos herdeiros de um país agrário, cujas relações de mando, de poder, de clientelismo, de troca de favores, permaneceram até os dias de hoje. A população brasileira, na sua maioria, não vive mais no campo. Hoje, vivemos em grandes centros urbanos. Mas ainda assim, essas raízes do Brasil, herdadas do período colonial, da fragmentação do poder, de uma aristocracia de latifundiários que tinham na terra a sua principal riqueza, e num universo de uma população pobre e escrava, deixou sequelas que vivemos até hoje. Patrimonialismo, corporativismo, clientelismo, elementos que estudamos no primeiro bimestre e que, curiosamente, podemos ver na prática hoje. Ao assistirmos às cenas praticadas pelo nosso então presidente da República, Jair Bolsonaro, vemos que o novo, ou supostamente o novo, traz muito do antigo e do velho. E que, independente das pessoas, há uma estrutura que se permanece e que se enraiza na política. Mais Estado, menos Estado. Ué, professor, o que isso significa? Mais Estado, mais verbas públicas, mais cargos públicos. E menos Estado no que eu quero dizer ao espírito público do exercício do poder. Nesse bimestre, daremos continuidade a esse universo conceitual, trabalhando aqui nessa aula conceitos como cidadania concedida, cultura da dádiva e o fetiche da igualdade social. Essas raízes do Brasil, principalmente no exercício da política e do bem público, por parte daqueles que estão no poder, traz muito de uma cidadania concedida, uma concessão, não uma conquista. Feito por aqueles que se viam no poder dentro de uma dádiva. Ou seja, você tem uma relação de mando, de dar e de pedir. Essa relação, característica das sociedades agrárias, dos senhores de engenho e de toda uma rede de clientes que a ele dependia, perpassou o tempo, a história, e está presente até os dias atuais, interferindo na maneira como nós nos relacionamos e lidamos com a questão do espírito público e da nossa cidadania. Dirigentes que assumiram o papel das reivindicações não com o sentido de prover e gerar riqueza e independência, dos pontos de vista político, econômico e social, mas conceder para cooptar, conceder para que antes o povo questione, dar antes que reivindique, dar antes de pedir, se colocando numa áurea de dádiva, de salvador, e nós, com um sentimento de urgência e de desigualdades sociais tão flagrantes, acabamos querendo soluções imediatistas e alimentando essa cultura da dádiva e da concessão. No meio urbano, isso fica muito claro com o corporativismo, com o sindicalismo que nós estamos acostumados a ver, cooptado por um Estado cada vez mais estruturado, gigantesco, tudo para favorecer os seus, utilizando-se da miséria e da pobreza. Em 1888, abolimos a escravatura na lei, mas na prática, além da herança da escravidão e do preconceito que se enraiza nas nossas relações sociais, nós temos a mesma dependência. Nós ficamos, a nossa cidadania é diminuída, a nossa cidadania ela é uma cidadania tutelada. Tutelada pela vontade dos governantes que se colocam diante dos governados como messias.
como salvador, que utilizam-se do cargo público como figuras personalistas, cujo seu nome mistura-se com o bem de todos. Vemos isso constantemente. Nessas manifestações que vemos pela TV em apoio ao governo em questão, vemos um governo se apropriar, por exemplo, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, sede, então, do Poder Executivo, como sendo uma varanda de casa, trazendo familiares, trazendo corroboradores e apoiadores, esquecendo-se que ali trata-se de um edifício público, símbolo de um poder público, cujas manifestações não revelam o público, mas sim o apoio a um governo que se coloca de forma populista. Outro conceito característico dos países da América Latina e do Brasil: populismo. Um governante altamente personalista que está envolto de uma massa que o apoia. Um governante cujo projeto político de poder se coloca acima do desenvolvimento, na qual atitudes exploratórias de exploração da nossa miséria criam, por exemplo, programas sociais que procurem apenas não gerar riqueza e um desenvolvimento independente e individual, mas, pelo contrário, retroalimentar continuadamente pessoas em que tem a possibilidade de entrada, mas não de saída. Por exemplo, anos e anos de abandono e de falta de políticas públicas a longo prazo criou um universo de brasileiros e brasileiras desassistidos, que hoje necessitam do auxílio emergencial por conta da pandemia. Um programa social que dá, legítimo, necessário, mas é mais um programa dentro de um contexto de tantos outros programas cujo único objetivo é assistir e não criar as condições para um desenvolvimento individual. Aí vemos, não só na atitude do presidente, mas nas inúmeras estratégias para se sair dessa crise que se avizinha, mais uma vez as nossas raízes do Brasil. De novo, uma cidadania concedida de governantes que se colocam como verdadeiros salvadores, cuja preocupação é dar nome a programas, a se colocar na história. Como um presidente dizia, nunca antes na história desse país, ou o atual, querem me derrubar a todo tempo. E esquecem-se que, na nossa democracia, desculpe, a Constituição necessita de um espírito público que está acima de um espírito individual, personalista. Mas não é o que assistimos e o que vemos. Mais uma vez, a realidade prática, cotidiana e diária reforça os conceitos que trabalhamos ao longo do primeiro bimestre. De novo, nos apequenamos numa cidadania que depende da boa vontade e da assistência de um Estado cada vez mais que se agiganta. Por exemplo, discute-se sobre um socorro aos municípios e estados, mais dinheiro público. Mas não se questiona criar um sistema de respostas coletivas, interligadas e sustentáveis à crise. De novo, falamos de obras superfaturadas, de corrupção em compra de respiradores ou de máscaras, ou de produtos de EPI para a saúde. E, de novo, nos esquecemos de discutir saúde pública, educação pública e estratégias públicas sustentáveis que vão para além desse governo. A realidade atesta conceitos que muitas vezes vemos nas nossas aulas, meus alunos, e que estão presentes aqui. Ou seja, ao olhar o Brasil do presente, temos que olhar o Brasil do passado. E de que maneira antigas práticas, se mantêm agora com outros sujeitos. Antigos hábitos que hoje recebem outros nomes, outros sobrenomes, mas que no fundo revelam essa tradição nossa, entre que os mesmos se apropriam do espírito público. E que a pobreza e a miséria é a matéria-prima para alimentar essa cidadania concedida, para alimentar esse mando e essa subserviência, essa aceitação. Um elemento fundamental que liga tudo isso, meus alunos, é o fetiche da igualdade social.
Sabemos que o Brasil é um país desigual, seja ele politicamente e economicamente. Desigualdades profundas, que se revelam, por exemplo, em 40 milhões de trabalhadores informais que se veem de uma hora para outra sem a sua renda. Mas por que há esse fetiche da igualdade? Aonde que a gente vê isso? Por exemplo, todos nós votamos. Todos nós sentimos parte de um processo democrático, mas que não se realiza na prática, ao se aprofundar as desigualdades. Todos nós somos já chamados a participar de certas manifestações, assembleias, cerimônias. Só que, de fato, votamos mais para reforçar e dar continuidade a um sistema, e não para atingir de fato os problemas. Por quê? Porque ao longo da história, essa massa de transformação chamada povo foi tutelada, como um filho tutelado pelo pai. Exemplo, Getúlio Vargas, que sempre se colocava pai dos pobres. Lula, como nunca antes na história desse país. E Bolsonaro, como sendo um redentor para corrigir antigas práticas, mas que agora, para se manter no poder, recorre a estas mesmas práticas. O novo, novamente, tutelado, controlado pelo antigo que ainda perdura. Muito por conta da nossa cidadania perde esse poder de transformação e passa a entrar num processo de aceitação desse processo, em que direitos, muitas vezes, não são conquistados, mas são apropriados e dados de forma equivocada à população. De novo, dar para cooptar, para controlar, travestindo de um espírito público que não existe. Novamente, alunos, são as raízes do Brasil que o historiador, sociólogo Sérgio Buarque de Holanda e outros tantos intelectuais pensaram. As mesmas tradições rurais de um Brasil latifundiário, produtor de uma única cultura, de mão de obra escrava, em que o mando, o poder se colocava, e uma camada de pobres se colocavam submissos a esse poder, uma vez que só tinham a eles para se proteger frente a um governo fraco. A partir do momento que o Estado brasileiro vai se construindo, vai se fortalecendo, vai se agigantando, essa mesma tradição do pedir e do dar permanece, como forma de cooptação, como forma de controle social. Somos muito herdeiros da escravidão, somos muito herdeiros do período colonial, que garante essa nossa relação de poder. E principalmente, como já dito na aula anterior, no final do primeiro bimestre, essa nossa tendência de dificuldade de entender o espírito público. Até porque o espírito público ele é sequestrado por interesses individuais. E nós já demos nomes a isso. Patrimonialismo. Relações de dependência, clientelismo. Corrupção e jeitinho brasileiro. Agora, pessoal, depois dessa explanação da questão da cidadania concedida, dada, cooptada por líderes personalistas que se colocam como salvadores, o populismo, iniciado aqui por Getúlio Vargas e perpetuado por outros governantes que são seduzidos por esse controle do poder e por essa visão extremamente personalista e se cá endeusada dos nossos governantes. E nós, sempre à espera de um milagre, perdendo assim a nossa capacidade crítica de mobilização. Afinal, numa democracia, o poder emana do povo. O voto é a sua expressão, mas não é a única maneira. Fiscalização, controle, cobrança fazem parte do exercício de uma democracia legítima. Uma democracia ruidosa, que debate, que reflete, que questiona. Só que no Brasil, esse processo foi substituído por uma concessão. Vamos dar antes que peçam. E aí construindo ao redor dos governantes essa áurea. Nos acostumamos, por exemplo, no período de pandemia, a ver pronunciamentos do ministro da Saúde, do ministro da Economia, do prefeito, do governador, de pessoas individuais. Nome e sobrenome.
Ficando muito em segundo plano, perdão, práticas efetivas que vão para além dessas individuais. Agora, meus alunos, após esse vídeo, vocês vão ler um texto que reforça essa ideia. Então, vocês vão ter uma semana, até segunda que vem, para poder ler e ter acesso a esse conteúdo. E depois fazermos uma atividade em formato de formulário. Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E até o próximo vídeo.